mas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. É interessante isso. Muitas pessoas que têm uma atitude negativa, uma atitude problemática, inclusive dentro da igreja, dentro do povo de Deus, muitas vezes vêm argumentar que o que está fazendo está na Bíblia. Não, mas eu estou seguindo a palavra. Mas isso não é verdade, porque a palavra de Deus, ela é ampla. Ela focaliza vários aspectos diferentes de uma mesma situação. Por exemplo, em Provérbios 26, versículo 4 e 5, é tão interessante que um texto diz assim: você não deve responder ao tolo de acordo com a sua tolice, para que você não fique você ficou igual a ele, não faça isso. Mas o outro versículo diz: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Como é que resolve isso? Tem hora que é para responder ao tolo, tem hora que não é. A coisa não é tão simples assim. Como é que você vai tratar o seu filho? Em que hora você vai ser mais justo, mais misericordioso? A gente não sabe, a gente depende de Deus a cada dia. Em que hora a gente pega mais leve com a pessoa, em que hora que pega menos leve? Como é que a gente ter bom senso, tato, equilíbrio? E eles tinham lido uma parte da lei, mas só uma parte. E Jesus diz: você me lembra como que aconteceu com Davi, que o povo estava com fome? E a gente vai ver que é o caso semelhante. Jesus está com os discípulos com fome. Não está de escultura de nada que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Em cima da arca tem dois querubins. São duas imagens de escultura em cima da tampa do propiciatório. Tudo isso tem muito sentido, muita sabedoria, e você precisa prestar atenção e geralmente ver os dois lados de uma dimensão. Por exemplo, a Bíblia proíbe imagem porque não era possível que o povo se entregasse à idolatria, mas ao mesmo tempo a Bíblia convida a um senso de estética para celebrar a presença de Deus e mostrar a arte relacionada com o sagrado. Como é que a gente faz? A arte não engole o sagrado e ao mesmo tempo a gente, quando faz arte, não coloca o homem no lugar de Deus. Bom senso, tato, sabedoria. É preciso inspiração. Então, diante disso, Jesus chega. Vocês não estão entendendo nada. O que Jesus faz? Em vez de pegar a regra rígida, fechada, pela interpretação daquela tradição, Jesus se volta para a palavra. A resposta de Jesus para os religiosos é: vocês nunca leram? Vocês nunca leram? Tradição, giro de santos que acabam monopolizando a importância. E hoje nós temos os santos evangélicos também. Tem gente que, em vez de seguir mais as palavras de Paulo, de Davi, da Escritura, eles seguem mais pessoas que eles conhecem, que definem como referência do que a própria Escritura. É o caminho indevido da tradição. A resposta de Jesus está na palavra. Vocês nunca leram? E é interessante. Jesus vai mostrar que a não pode se definir na superficialidade. Meus queridos irmãos, quanta divisão, quanta confusão, quanta briga, quanto desentendimento que nós temos na nossa história de fé por causa de coisa mínima, inútil, desnecessária. Eu nunca me esqueço de um amigo que eu tive, me contou que, vivendo em outro país, ele era de tradição batista.
E ele foi ajudar uma outra igreja que era de uma outra tradição que eu nem conhecia muito bem. Chegaram lá, falaram para ele: olha, o seu batismo não é válido não. Ele falou: mas como não? Fala para um batista que o batismo dele não é válido. Os batistas são os únicos que dizem que sabem que o batismo deles é o melhor. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? E aí falou: não, porque o batismo certo mesmo é quando a pessoa é batizada para frente, não para trás. Porque quem vai para trás é endemoniado, cai para frente, ele reconhece que Jesus é o Senhor. E tem mais: o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 mergulhos, um só é pouco. Aí o cara ficou assim perdido, né? Tem só campeão de natação que pode batizar, né? Até conseguir os 3 mergulhos aí, né? Quem sabe o Michael Phelps consiga ser batizado. Meus amados irmãos, tem gente que discute temperatura da água, se pode ser no rio, na lagoa, no batistério, né? Eu ia até falar cruz, credo, creio em Deus Padre, mas eu não falo essas coisas, então eu não vou falar não. É impressionante a maneira de lidar com a situação. Quando a gente não tem sintonia com o Senhor, a nossa análise é superficial, perversa, baseada na crítica. Jesus não vai se render a uma análise superficial. Ele vai dizer: vocês estão vindo com a lei, então eu vou mostrar várias coisas da lei que vocês deveriam ler e refletir para tentar entender as coisas. Qual é o problema? O problema é que a gente perde o que é importante para Deus, o que realmente tem valor. E Jesus, na sua maneira, contra os religiosos do seu tempo, e não pense que o fariseu é diferente de você. A doença que atingiu o judaísmo da época é o mesmo veneno que vive no meu coração e no seu. É o mesmo tipo de problema, e está sempre com chance de crescer se a gente não ouve a palavra de Deus e não realinha o coração. Jesus vai realinhar valores, vai dizer para eles o que realmente importa. Vocês nem entendem de fato o que significa o sábado. Na outra passagem, Jesus vai dizer: olha, o sábado foi criado para beneficiar o homem, não o homem por causa do sábado. E o texto prossegue, e Jesus vai dizer: se vocês soubessem o que significam estas palavras, são palavras muito importantes, elas vêm lá do livro de Miqueias: desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, que mostra o Deus encarnado, o Deus misericordioso, que se volta para a salvação, o perdão, a recuperação daqueles que se afastaram de Deus, da sua posição acima do sábado, no entendimento do sábado que esses religiosos tinham. E ele vai citar o texto de Miqueias, porque na época dos profetas, a gente vai ver os profetas percebendo isso, que uma vez que o culto estava devidamente organizado no templo, as pessoas costumavam a participar dos rituais, mas não tinham nenhuma sinceridade, nenhuma vida com Deus. Então é igual aquele sujeito que a calça dele é crente. Se ele não vai na igreja, a calça vai, sabe o caminho, a calça até canta corinho, balança assim na hora, né? Faz tudo direitinho, porque ele está acostumado com o ritual. Tem gente que até fala amém, canta qualquer coisa. Eu descobri que o nosso povo não presta atenção no que canta no dia que eu vim com um grupo de pessoas visitar a Fundação Casa, em São Paulo, a antiga FEBEM, que tem menores infratores. E o pessoal chegava lá e: vamos cantar, vamos cantar, glória a Deus. Aí chegou o aviso: olha, o pessoal aqui proibiu de cantar cânticos evangélicos. Aí o pessoal começou: está amarrado, em nome de Jesus, queima ele, está amarrado, né? Vai ver que o cara pisou no sapato, estava desamarrado, pulou, está amarrado, não está amarrado. E aí eu, mas a pessoa veio aqui, cantou e deu uma confusão. Eles deixaram o grupo de menores infratores, os fortes de 15, 16, 17 anos, começaram a cantar: quero quebrar as cadeias e as muralhas. Aleluia, aleluia. Aí a galera falou: é uma fita, vamos junto. Aí a gente o pessoal de repente não tem o que
acontecendo. E aí, de fato, a religião vazia faz com que as pessoas façam as coisas sem entender o que está falando, o que está dizendo, só que está acostumado. Pois é, nós vamos ver como Jesus diz, sem nenhuma revoltada, pesado. Até a ironia é forte. Será que Deus interessado em 10.000 ribeiros de azeite? Será que Ele quer? Podem parar com essa bagunça toda, porque eu quero misericórdia. Meu querido irmão, como é que é a sua relação com Deus? Por que você se envolve na igreja? É culpa? Você fez alguma coisa errada, está tentando se sentir bem? É para fugir de nada. É porque as pessoas vão chegar aqui você deve, ou porque Cristo a nossa vida e a gente quer ser canal de bênção na vida dos outros. A proposta de Jesus é uma vida em sintonia com Deus, sem formalismos, é fundamentado na misericórdia. Você viu como Jesus se move na direção das multidões por causa de compaixão. Jesus realinha o que é prioridade. Eu estou preocupado, e hoje eu estou bastante preocupado com o nível terrível de violência evangélica. Nas redes sociais, que pensa um pouco. Eu estive recentemente num percurso sobre a reforma protestante. Meus amados irmãos, quanta gente morta em nome da fé. Você tem uma homenagem chamado Félix Manz, que foi afogado por sua fé. Detalhe, foi afogado por outros protestantes e não por gente que estava no domínio católico do contexto medieval. Eu não sei se nós com Deus quanto eu sou não tem mais a espiritualidade de uma criança. Por que Jesus falou que as crianças sabem? A criança é coração aberto, a criança se encanta com uma formiga, a criança tem dó, e a gente perde aquilo que é importante. A proposta de Jesus realinha o que realmente é importante, o que de fato vale a pena. Saindo daquele local, daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Interessante, porque eles não tiveram resposta para o argumento de Jesus sobre o que tinha acontecido na época de Davi. Eles não aceitavam a autoridade de Jesus, que se identificava com o próprio Senhor que se revela na Bíblia hebraica, e agora eles então desesperados tentam de alguma maneira pegar Jesus e torná-lo réu de alguma situação. E Jesus lhe responde: qual de vocês, interessante isso, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Meus queridos, quantas pessoas na minha vida, eu me lembro, eu tinha ainda 19 anos de idade, encontrei um homem com quem tive a oportunidade de conversar, homem amargurado, machucado, destruído por dentro, e eu tentei entender e quis saber, até ele diz: não, eu já fui crente, só pode parar de falar desse negócio de Jesus que eu conheço bastante. Falei: é mesmo? O que aconteceu? Não, é que eu fiz parte de uma igreja, e um belo dia, eu estava num lugar e estava tomando um guaraná. E tomando um guaraná, alguém passou de longe, viu? E foi me acusar lá na igreja que eu estava tomando cerveja.
E aí você veja bem como a coisa é complicada, né? Diante dessa situação, fizeram uma reunião, o homem foi expulso da igreja. E ele nunca mais imaginou voltar, e o seu coração estava marcado por ressentimento. Os irmãos já imaginaram, diante de tanta necessidade, de tanta gente perdida, confusa, a gente elege coisas muito menos importantes. Nos últimos anos, as igrejas cristãs do Brasil têm se dividido por causa de instrumento, por causa de tatuagem, por causa de roupa, por causa de tamanho de cabelo, por causa do sujeito, se ele usa essa ou aquela roupa, se a mulher calça ou saião. Saião é uma ideia, né? É um negócio muito lamentável. E aqui a coisa é parecida. Esse pessoal estava tão fissurado nisso, eles não percebiam a loucura que tinha acontecido, que na hora do prejuízo próprio, a lei mudava. A religião que mata, a religião que entra em confronto direto com a inspiração que vem de Jesus, ela é sem reflexão. Cuidado. Toda pessoa que não quer o seu que só ser guiada será manipulada e prejudicada. Leia, aprenda, raciocine, decida. Não seja uma pessoa que é dirigida por qualquer pessoa que apareça na sua frente e pareça alguém inspirador e interessante. É uma religião de coração duro, porque é impossível, não é possível. Você vê uma pessoa doente, com a mão defeituosa, com toda isso, vai discutir e é absolutamente marcada com coerência total, porque Jesus certamente vai dizer: escuta, quando a coisa é diferente, vocês mudam as regras. Estava conversando com um amigo meu e conhecido meu em Jerusalém. Ele estava muito, porque ele não, de uma maneira legalista e muito detalhada, que certos ramos do judaísmo ortodoxo e eles são parentes. E os 20 grupos principais, e cada um define detalhes sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. E aí, ele estava lá, e ele pegou e revoltado disse: eu acho absurdo, porque esse pessoal aqui, por exemplo, um religioso não pode acender luz no dia de sábado. Ele não pode ligar o celular, não pode apertar o botão, e não pode apertar o botão do elevador. Consequentemente, no sábado, o elevador funciona automaticamente sozinho. Que como não pode apertar o botão, deixa no automático. Aí o cara entra, vai parando de andar e andar. E o sujeito que não é dessa interpretação, também judeu, disse: eu acho um absurdo. Esse negócio não faz o mínimo sentido. Onde já se viu uma coisa dessa? Aí ele disse: a lei ensina que você não pode fazer com que o seu servo trabalhe no dia de sábado. E aqui eles têm os empregados trabalhando para eles, já que os empregados não seguem o judaísmo, então o que eles fazem está tudo certo. Está vendo só que incoerência? Aí eu não tive jeito, ele levantou a bola na rede, eu tive que cortar. Eu falei: então, teve alguém que já falou sobre esse assunto antes. Eu me lembro, não sei onde. E na hora ele: sim, claro. Aí ele ficou procurando o wireless assim, uns 2 minutos para retomar a conexão e entendeu a maneira como Jesus questionou esse tipo de atitude. Interessante. Jesus então disse ao homem, aí essa é a mura toda, estenda a mão. Estendeu, ela está orada e fica boa como a outra. Então os fariseus saíram. Olha que coisa triste, meus, preste atenção. Esse pessoal não é um monte de bicho papão. É um pessoal que anda com Bíblia na mão.
que leu mesmo Salmos e Provérbios que você leu e ficou encantado. Como é que isso chega num ponto desse? Eles começam a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Por isso é impressionante. As maiores atrocidades da história humana foram feitas em sintonia com a fé religiosa. Quando alguém, na sua perversidade e maldade, resolve fazer o mal para vencer todas as defesas da consciência, basta eleger Deus como seu aliado. Se eu falar que Deus está comigo, está tudo certo. E é impressionante. Vocês sabem que nas histórias de Auschwitz e muitos campos de concentração, pastores protestantes ajudaram a acender o fogo e foram lá fazer o culto de Natal e de Páscoa em seguida. Quanta atrocidade foi feita em nome da fé. A tradição batista sofreu historicamente fugindo de uma série de loucuras definidas a partir da relação perversa da religião vingativa com Deus. A religião que mata e que destrói, que tira toda a inspiração, ela ignora a obra divina. Eu acho tão impressionante. Você vê um negócio, um milagre na sua... se eu visse um milagre seria diferente. Que isso? Esses fariseus chegaram a ver Jesus ressuscitar Lázaro e queriam matar Jesus e Lázaro depois. Não é o caso. Você precisa ter a sua vida tocada pela palavra de Deus. Só a palavra traz vida. Indiferença pelo sofrimento. Que tipo de igreja a gente é? Que mais mete a boca no que acontece lá fora, mais se levanta como juiz e não mobiliza nada para fazer diferença. Meus queridos irmãos, é uma loucura. Enquanto a gente fica discutindo qual das nossas tradições é melhor do que outra, a gente tem no mundo milhares e milhares de crianças. Eu conversei, não sei nem se dá para contar isso para vocês, mas conversei recentemente em alguns lugares da Ásia, onde crianças têm sido pegas como dívida de gente muito pobre, e elas são escravizadas. Mas se uma criança é bonita, não dá para ela recolher muita esmola. Eles deformam a criança, joga ácido, corta uma mão. E o que a gente faz? A nossa maldita divisão e crítica interna, enquanto a gente tem um quadro que vocês sabem terrível que existe no nosso país e fora dele. A religião, por isso que a religião se levanta contra Jesus, por isso que Jesus bate de frente. Ela é cheia de ódio. A proposta de Jesus é totalmente diferente. Ele mostra um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que se sensibiliza com as necessidades, com o sofrimento e com a necessidade de restauração dos pecadores que precisam se voltar para Deus. O mandamento não é fim em si mesmo, ele não foi inventado para ser uma mera regra a ser seguida. O mandamento é uma orientação, é um caminho de vida para a gente saber quais são os nossos limites debaixo do Deus que é Criador e Senhor. A misericórdia é a sua marca. Por isso a pergunta para a gente, a nossa relação com Deus é dupla. Quanto na nossa vida a gente tem experimentado desse amor incondicional, dessa vida, e o quanto nós temos desejo e somos motivados a caminhar na direção de essa misericórdia ser a fonte da nossa religião, a fé. Eu fico preocupado com alguns queridos irmãos meus, muito
liberais e parecem não acreditar na Bíblia do jeito que ela merece ser e fiquem igualmente preocupados na sua vida e que falam do inferno e da condenação sem nenhuma lágrima nos olhos. Nessas coisas sem ser impactado no coração. Ninguém pode dizer, esse pessoal aqui está perdido e bem feito. Isso que vai acontecer com eles. A atitude correta de Paulo, que ele chega para os Gálatas e chora por eles. Ele diz, eu queria ser apartado de Cristo, se isso pudesse salvar meu povo. Cuidado. Sempre roubando você. Você não tem nenhuma força em você mesmo. Ler a Bíblia, vir à igreja, participar de reunião pode ser mais perigoso do que a gente imagina. A gente pode cair na armadilha de achar que a gente é alguma coisa e construir o nosso maldito castelo de religião e perder dentro de casa a maior bênção possível. Essa religião destrói, mata a fé, mata o coração. Nada tem a ver com Jesus. Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e nos ajude a desconectar desse tipo de coisa e sintonizar nosso coração na graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Queridos, eu sei que muitos chegaram depois que nós demos aquele primeiro aviso. Então, aos que não ouviram o aviso quando eu dei aqui no retorno da tarde, eu gostaria de pedir que você verificasse se a pasta que você está com ela, se é a sua pasta. Porque o casal que toma de conta da livraria e estava vendendo as camisetas, deixou uma pastinha como essa, uma pasta azul, igual essa que você tem, e nela, dentro do caderno, está um envelope com alguns comprovantes de cartão de crédito e alguns reais dentro. Então, se porventura, e você pode ter pego, com certeza, trocado mesmo, que a pasta é igual e ficou sobre a mesa, uma das mesas em que estava sendo feitas as refeições, de repente você pode. Então, se você, porventura, pegou trocado, por favor, procure o casal Anderson e Yasmin e troque a sua pasta, com certeza eles devem estar com a sua pasta ali. Muito obrigado. O copo está pronto? Prontinho? Voltamos em 20 minutos, 16 horas. Pastor Neil Barreto com a primeira plenária dele aqui no Inspiração 2017. Deus abençoe.